Salve Juventude Sentinela, paz e fogo, uma santa noite a cada um de nós. Que Deus possa nos iluminar ao longo dessa formação, a nossa terceira formação em especial para Jesus no Araguaia, nessa formação, nessa caminhada rumo à missão do Jesus no Araguaia e consequentemente a outras missões em diferentes níveis do nosso Ministério Jovem, e que nós possamos começar esse momento, começar a graça desse momento com uma oração. Então que nós possamos clamar o Espírito Santo nesse momento, que esse Espírito Santo possa nos conduzir nessa noite, possa nos fazer instrumentos autênticos da vontade de Deus, possa abrir os nossos olhos, o nosso coração ao querer de Deus em relação à missão para o nosso Ministério Jovem. Então que o Espírito Santo possa vir nessa noite nos tocando, possa vir nos guiando, nos norteando e principalmente nos fazendo atentos ao querer de Deus. Que o Espírito Santo possa te conduzir também, Rui, nessa jornada, nessa missão. Que o Espírito Santo possa utilizar como um canal puro, um canal autêntico também para a vontade de Deus, para o nosso Ministério Jovem do Estado de Goiás. Então, que nós possamos consagrar esse momento, pedindo também a intercessão de Nossa Senhora nessa noite, pedindo que ela passe à frente também de todos os detalhes dessa formação e de toda a organização do Jesus no Araguaia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Salve Juventude Sentinela, boa noite, paz e fogo mais uma vez. Antes de mais nada, antes do Rui se apresentar, quero passar um pouquinho do que será esse momento, de uma forma especial hoje, fazendo uma live internacional, né, Rui? Do outro lado do mundo. Estamos aqui praticamente do outro lado do mundo mesmo, como o Rui disse. Estamos aqui em Veneza, na Itália. A gente esteve participando do Jubileu de Ouro da Renovação. Colhemos a graça de Pentecostes e estamos também curtindo um pouco o passeio por esses dias aqui na Europa. E quero agradecer primeiramente, Rui, pela sua disponibilidade, pela sua abertura e pelo teu sim sincero, irmão, de estar conosco aqui nessa noite. Para nós é uma alegria imensa em te receber e ter a tua sabedoria e ter a tua experiência sempre ao nosso favor. Então, para a gente começar, quero pedir que você se apresente aí para a galera e fale um pouquinho sobre o Rui, o que ele faz, como que é e também o seu atuar no Ministério Jovem. Português e italiano. Tá com moral, irmão. E aí, galera, boa noite, bom dia. Aí, Brasil, boa noite. Boa noite. Aqui, bom dia, acho que já são um pouquinho mais de 1h da madrugada. Mas é com muita alegria que a gente pode se dirigir a vocês, jovens sentinelas da manhã, aí do estado do Goiás. Eu sou Rui, de Manaus, do Amazonas. Por muito tempo fiz parte da equipe nacional do Ministério Jovem. Mais uma vez, Ministério Jovem, sempre Ministério Jovem, né? Com certeza. Esse ministério que Deus nos deu, que Deus nos confiou. Atualmente estou coordenando o meu grupo de oração, que também tem um trabalho muito expressivo, muito específico com os jovens ali da minha comunidade, da minha paróquia. E, Rafael, a gente está aqui pós-jubileu, como ele já disse. A gente combinou meio que de última hora. Vamos fazer hoje aqui um bate-papo, né, uma live que vocês sempre fazem toda semana aí, com a galera jovem, com a galera do Sentinelas da Manhã, do estado de Goiás. E é uma alegria muito grande porque Goiás é um estado que a gente sempre ouviu falar, um estado do fogo, um estado que Deus, através do seu Espírito, vem forjando toda uma juventude, capacitando a juventude para a missão. E esse é o tema que a gente vai falar um pouco nessa noite. Né? Estamos em missão, Jubileu de Ouro da Renovação Carismática Católica nos proporcionou ainda mais essa graça, desse ardor missionário que já pulsava em nosso coração. E até para você que não pôde vir, por qualquer motivo, né, mas estava aqui apresentado pelo seu coordenador, nosso querido irmão Rafael, e por tantos outros jovens também aqui do Brasil vieram. Fomos a segunda delegação desse encontro. Quero assim, já nesse início, já rezamos, né, mas desejar que essa chama, né, essa graça desse jubileu possa alcançar o seu coração. Amém. Antes de mais nada, irmão, quero passar um recado para a galera. A gente está aqui meio que no improviso, a gente está
Tá no hotel. A gente está aqui no quarto, a gente está utilizando a estrutura do hotel, de Wi-Fi e tudo. Se tiver algum problema, se tiver alguma dificuldade, pode avisar que está travando, está parando, que a gente tenta nos virar aqui da forma como der. E também desde já deixar aqui o nosso boa noite para a galera que está online, que está acompanhando. A Tainá Santos, Tainá que nos ajuda na comunicação. Um abraço, Tainá. Uma boa noite, uma boa recuperação aí do seu siso. A Neurajane Brito, uma santa noite para você, Neurajane. E a Poliane França também, que já está online, já está conosco. Uma santa noite também, que Deus possa nos conduzir, que seja um momento muito proveitoso nessa formação. Antes de mais nada, só colocando um pouco a galera a par, a gente já fez 2 formações. Se você perdeu alguma, tá disponível na fanpage do Ministério Jovem, e em breve também vai estar disponível junto com alguns materiais extras no site da RCC Goiás. Fique esperto que vai estar lá disponível. Então fica atento, fica ligado, que vai ter um material muito bom para estudo pré-Jesus na Araguaia. Indo um pouco além, você só comunicando, o Rui também já sabe que a galera tem toda a liberdade do mundo para poder parar, fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida, fazer algum comentário ao longo dessa formação, ao longo desse momento que nós estamos conduzindo. A gente vai ter a oportunidade também de refletir, de trocar experiências e de sanar algumas dúvidas sempre que for pertinente, sempre for necessário, sempre for proveitoso, a gente vai parar e conduzir. Então, fica ligado que vai ter muita coisa boa por aqui. A gente começou com 2 exortações apostólicas e hoje vem a terceira. O Rui, que é fera nisso, vai poder falar. Mas você queria começar com uma leitura? Eu vou ler uma passagem bíblica para você, sentinela, que está aí vendo essa live, acompanhando, e depois também vai poder assistir. Está no livro de Provérbios, capítulo 25, versículo 25. É fácil, Provérbios 25, 25. Uma passagem que toca muito no meu coração e que me acompanha também no meu ministério, né, na minha caminhada missionária. Diz assim: água fresca para uma garganta sedenta, tal é uma boa nova vinda de terra longínqua. Água fresca para uma garganta sedenta, tal é uma boa nova vinda de terra longínqua. Então, que essa palavra, né, que essa formação, que o conteúdo que a gente leva na missão, e você, missionário, também leva, seja essa água fresca a cada coração, a cada garganta sedenta, né? Essa palavra que possa realmente impactar e alcançar a tantas almas, a tantas pessoas que o Senhor nos confiar. A palavra de Deus é essa água que mata toda a sede, que mata todo ser, que mata toda a sede daquele que precisa, né? Daquele que quer essa palavra, que quer mais de Deus na sua vida. Amém. Provérbios 25, 25. Provérbios 25, 25. Então, mandando também um abraço para o Fábio Parente, que está online aqui, que está nos acompanhando. E também para o meu afilhado, o Leozinho, também, que não perde uma, cara. Ele está em todas. Um abraço também, fica com Deus. Deus lhe abençoe. Gente do padrinho. Então, irmão, hoje nós somos chamados a trabalhar uma exortação apostólica do Papa Francisco, Evangelho Gaudium. E o que você tem, antes de a gente aprofundar no conteúdo? Tem algum contexto histórico na qual ela é dirigida? Tem alguma visão de transformação da igreja? Tem algo que é visto através desse documento? Algum anseio, alguma esperança do Papa diante desse escrito? Sim. Na verdade, esse é o primeiro documento. O segundo, porque o primeiro documento foi feito ainda conciliado com o Papa Emérito Bento XVI. Então, quando o Papa Emérito renuncia, o Papa Francisco continua e escreve, então, posteriormente, esse documento que fala sobre a missão, Evangelii Gaudium, a alegria do Evangelho, que é direcionada a toda a igreja, aos bispos, né, ao clero, aos fiéis leigos, aos missionários, evangelizadores, batizados, enfim. De forma geral, esse documento, essa exortação apostólica, ela nos traz assim uma configuração daquilo que hoje, nos tempos modernos, atuais, a igreja que tem o papel de evangelização, de missão, a configuração de como fazer essa missão ser mais leve, né? Chegar a todos os cantos. É uma coisa muito importante. Você falou sobre o contexto histórico. Eu gosto de entender que essa carta, né, esse documento, esse conteúdo, é
o direcionamento do Papa Francisco, claro, é o direcionamento do Papa Francisco, mas assim, ele recém assumiu, né, a igreja, recém assumiu o pontificado, então logo em seguida veio esse documento. Então, quando saiu o documento, a gente leu e trabalhou bastante, algumas informações, até mesmo no Ministério Jovem, a gente entendeu que é como se o Papa Francisco estivesse dizendo assim, ó, é dessa forma que durante o meu pontificado, né, ele como vigário de Cristo tem essa autoridade, então dessa forma que eu quero a igreja do Senhor, né, a igreja de Cristo. Então, olhando para a Evangelii Gaudium, a gente pode ver a igreja que sai, a igreja que está em saída, que está em missão sempre. E o que é muito engraçado, o que é muito assim interessante do documento, é que ele não vem trazer novidade, né? Ele não vem trazer para nós assim coisas que a gente nunca tenha ouvido falar ou que no âmbito de evangelização e de missão é novidade. Porque a igreja sempre evangelizou, a igreja na verdade só existe por causa da evangelização, desde o primórdio foi assim. Mas o documento ele vem nos situar na realidade que nós vivemos hoje, essa realidade muito conturbada, bem desafiadora para a evangelização. Então o documento ele traz aspectos, coisas muito pontuais, práticos. Eu até gosto de falar, trazendo para a nossa realidade de Ministério Jovem de Renovação, que o Papa Francisco deu uma caminhada na renovação carismática, né? Passou, a gente viu isso aqui no Jubileu, a linguagem, o quanto ele é próximo da nossa realidade de movimento, da nossa espiritualidade de Pentecostes. A gente sabe que o Papa Francisco, enquanto cardeal, lá em Buenos Aires, ele foi o acompanhador, o diretor espiritual da renovação carismática, então ele entende, né, muito de renovação carismática. Mas eu estou falando isso sem pretensão, né, sem vanglória também, claro, sem vaidade espiritual. Mas quando a gente lê esse documento, a gente fala assim, meu Deus, o Papa Francisco deu um giro, né, deu uma volta na renovação, no Ministério Jovem, e viu como que nós evangelizávamos e pá, foi escrever o documento. Eu sei que é pretensioso falar isso, né, mas eu estou diante dos sentinelas, né, de jovens que são ousados, ao ponto de dizer para você que está vendo que está acompanhando a gente, que tudo que nós precisamos fazer nesse tempo, né, tempo de Francisco, está nesse documento. Desde conteúdo, desde de coisas teóricas até questões práticas. E a gente vai nesse tempo aqui, nesses minutos, tentar falar alguma coisa. De forma especial, o último capítulo, o documento é um pouco grande, como todos os documentos, né, são extensos, são às vezes até um pouco densos também, mas interessantes, né? A leitura nos prende e nos leva a querer saber mais, a mergulhar mais nessa profundeza, na riqueza desse documento. E hoje, Rafael, a gente pode falar então sobre os evangelizadores com o Espírito, já que nós estamos vivendo esse tempo do Espírito Santo. Cadê a Igreja Católica fala sobre isso, né? O tempo que nós vivemos é o tempo do Espírito Santo. Então, por que não falar sobre a missão do Espírito? Então, bom demais. Antes da gente aprofundar, quero mandar um abraço aqui para a galera que está online. A Briana Cardoso falou que está tudo certo na transmissão. Quando eu perguntei se tiver algum problema para falar, ela falou que lá está rodando direitinho. Então, Da Europa, esperamos que siga assim até o final, né? O Bruno Matoso, ele é lá da cidade de Mineiros, Diocese de Jataí, também está online. Um abraço, irmão. Deus lhe abençoe imensamente. Então, vamos lá, vamos aprofundar, né? Vamos aprofundar. Quem é o evangelizador do Espírito, né? A gente pode começar a fazer essa pergunta. Quem é esse evangelizador que cumpre a sua missão como evangelizador, como batizado, mas no Espírito Santo? Eu achei interessante, e aqui nos bastidores, no make-off, né, a gente está ao vivo, combinava com o Rafael, eu falei assim, Rafael, acho que é interessante a gente falar especialmente sobre esse último capítulo, capítulo 5 da Evangelii Gaudium, porque além do tema ser propício à nossa realidade de renovação, né? Não que o Espírito Santo esteja só na renovação, mas a gente sabe do nosso papel vocacional dentro da igreja, que é trazer essa realidade mais concreta do Espírito Santo. E o Papa Francisco, nesse documento, ele fala exatamente, ele dá essa dica, né? Que uma evangelização ela precisa ter essa sensibilidade. Ele chega até a mencionar assim, que às vezes, até mesmo em institutos religiosos, enfim, órgãos religiosos da igreja, a gente está tão atrelado, tão ocupado com as funções eclesiais, e na renovação, no Ministério Jovem, a gente sabe que isso não é diferente. A gente assume, faz, desenvolve, e reúne, Jesus no Araguaia chegando, e é muita reunião, muita organização, e é necessário essa estrutura mínima suficiente. E tem uma parte aqui que ele diz, mas sem esquecer de aprofundar-se na graça, na moção do Espírito Santo. Ele usa essa palavra, na moção do Espírito Santo. Ele propõe até aqui aquilo que a gente já comumente também pratica, né, ou sugere
ao Ministério Jovem, à realidade dos nossos grupos de oração, uma profunda adoração eucarística, orações, preparação espiritual, aquilo que a gente chama já há algum tempo na renovação de práticas espirituais. Achei interessante, como eu disse agora há pouco, mais no início, que é uma linguagem muito nossa, né? A gente lê isso aqui e fala, opa, parece que a gente da renovação carismática, de grupo de oração, do Ministério Jovem, já faz isso. Mas será que nesse tempo de missão, nesse tempo em que Deus está nos convocando, sobretudo no meio do ano, que chega a alguns estados como Goiás, que realiza esse tipo de missão que vocês estão fazendo, e outros estados, será que verdadeiramente nosso impulso missionário é mais pelo fazer ou pelo ser? Né? A gente trabalha isso na coleção dos Sentinelas da Manhã, dos livros, né, que estão escritos, onde diz que o ser, ele precede do fazer. E cada um de nós é tentado, né, pode ser tentado a cair nessa cilada, né, de fazer e esquecer de ser. Então, o primeiro ponto que eu queria falar aqui, né, refletir, é isso. O cuidado que o evangelizador que evangeliza no Espírito tem que ter com a sua vida espiritual, com a sua espiritualidade. Será que está em dias essa espiritualidade? O Papa fala sobre isso, claro, numa outra linguagem, em outras palavras, mas ele nos chama a atenção para isso. Que seja tão intenso a nossa evangelização, a nossa ação, quanto também a nossa espiritualidade. E aqui no número 261 da Evangelho Igual diz assim: quando se diz de uma realidade que tem espírito, aí ele coloca, né, entre parênteses a palavra espírito, indica-se habitualmente uma moção interior que impele, motiva, encoraja e dá sentido à ação pessoal e comunitária. Uma evangelização com espírito é muito diferente, olha só o que o Papa Francisco fala para a gente. Uma evangelização com espírito é muito diferente de um conjunto de tarefas vividas como uma obrigação pesada, que quase não se tolera ou se suporta como algo que contradiz as nossas próprias inclinações e desejos. E o Papa Francisco, tão próximo de nós, ele vai dizendo, né? Como gostaria de encontrar palavras para encorajar uma época evangelizadora mais ardorosa, alegre, generosa, ousada, cheia de amor, até ao fim e feita de vida contagiante. Mas sei que nenhuma motivação será suficiente se não arde nos corações o fogo do Espírito. Em suma, uma evangelização com o Espírito é uma evangelização com o Espírito Santo, já que ele é a alma da igreja evangelizadora. Antes de propor, aí ele vai continuar aqui, né? Vai propor algumas motivações, algumas práticas bem concretas acerca da missão. Não sei se você quer comentar alguma coisa sobre isso. Não, tranquilo. Ou se tem alguém que de repente já está participando. Então, participando, a gente tem uma participação especial nesse momento. O Eduardinho tá online aí. E aí, Eduardinho, beleza, irmão? Está sendo muito comentado aqui, viu, Eduardo? A gente está trocando muita ideia aqui, cara. Estamos rezando para você, viu, irmão? Tá precisando da Europa, do continente velho. Precisando criar juízo também, tá precisando, né? De evangelização. A Europa. A Europa, né? Então, a gente vê muito, e é muito interessante essa preocupação, esse zelo mesmo do Papa Francisco, essa abertura, a ação do Espírito Santo e a participação do Espírito Santo na evangelização. E a gente percebe que não é uma tendência somente de quem está começando, de quem está aí nos projetos missionários pela primeira vez, mas da própria organização, como você bem disse, e também daqueles que já são velhos de caminhada, né? Porque muitas vezes também o jovem está iniciando ali na missão, ele tem aquele medo, né? E aquela dependência do Espírito Santo. Mas ele vai participando ali ao longo daquele momento, vai participando ao longo dos anos e vai tendo a tendência de se acostumar, deixar com que a situação vá acostumando do ponto de vista espiritual, já não tem mais aquele medo da primeira oportunidade, já não tem medo mais daquele desafio, que para ele já não é tão mais desafiador a partir do momento que ele vai seguindo ao longo dos anos. Como que nós podemos desenvolver essa docilidade ao Espírito Santo? O que pode ser feito? Como que o missionário deve atuar desde já, né? É um processo, uma caminhada que começa desde já, para que o Espírito Santo possa ir tomando esse espaço devido dentro da missão.
O interessante de que você está perguntando e que o Papa fala aqui também na exortação apostólica é a sensibilidade, né, que o evangelizador, o missionário, deve ter no campo de missão. E que campo de missão é esse, né? Você falou aí como nos prepararmos. O Papa fala também aqui que essa preparação ela deve ser constante, ela deve ser permanente, porque a gente nós não nos preparamos apenas para uma missão. É claro, nós estamos falando de uma atividade evangelizadora como Jesus no Araguaia, acertei, né? Acertou. E que é pontual, está agendada, digamos assim, exige uma organização, exige toda uma estrutura, mas o que o Papa nos chama a atenção claro, estarmos em constante preparação, de forma extremamente constante, inclusive na preparação, mas que a nossa vida ela deve ser essa missão, né? Então, uma vez que nós entendemos isso e vivemos com essa proposta de que a nossa vida é missão, e aonde eu estou, eu sou missão, e aqui tem um texto depois que eu vou ler, uma outra parte daqui da exortação que fala sobre isso, é muito mais, não é que seja fácil, mas é muito mais consciente a vida nossa de um evangelizador, de um missionário batizado, né? A gente, enquanto consciente, começa a ser missionário. Enquanto missionário, começa a ser consciente. É uma coisa que depende uma coisa da outra, né? Uhum. Eu sei que eu sou missionário, a minha vida pulsa a missão. A qualquer momento, a qualquer instante, em qualquer circunstância, eu preciso estar refletindo isso. Então, a gente tem, claro, faz parte da nossa espiritualidade, nossa vivência religiosa, vamos dizer assim, essa coisa de eu vou quando eu estiver pronto, né? Geralmente nem sempre a gente está pronto, a gente fala que não está pronto, a gente diz para o Senhor, passa depois, né? Foge, né? Vem amanhã, passa amanhã, Jesus, né? Então o Papa chama atenção também nesse documento para isso. Se a nossa vida ela é missão e pulsa a missão nas nossas veias, no nosso coração, a qualquer momento que o Senhor nos chamar, a gente pode dizer, eis-me aqui, né? Então essa preparação ela deve ser constante, seja na nossa frequência, né, na assiduidade aos sacramentos, naquilo que a gente já vive no nosso cotidiano, né? A realidade do grupo de ação nos faz viver isso, né? A gente que é de grupo de ação, você que é de grupo de ação, sabe muito bem disso. Estar só no grupo de ação, sendo um membro ou participando semanalmente, não é suficiente. Estar no grupo de oração cada semana, sendo incomodado pelo Espírito Santo a ir mais além, é a grande pedagogia de Deus para esse tempo, né? De missão, porque é um tempo de missão que nós estamos vivendo. Perfeito. Mandando um abraço aqui pro pessoal também que está online. A gente tem também uma pessoa muito especial hoje, seminarista, ele chama Gabriel Tomás, ele está dando todo um suporte também pra gente, quando eu digo no aspecto de comunicação pré-Jesus na Araguaia. E ele também participa de todas as lives formativas, tudo quanto é coisa do Ministério Jovem. Ele está seminarista aqui com a gente. Ele está atento, então é um cara fantástico. Então é o seguinte, irmão, você queria dar um passo, queria aprofundar, e antes de você aprofundar, eu quero deixar mais um recado para a galera também. Se tiver qualquer dúvida, se tiver qualquer comentário, qualquer participação, pode falar que a gente, aqui dentro das nossas condições temporárias aqui estruturais, né, a gente tenta dar um suporte, a gente tenta auxiliar, tenta responder, mas não precisa ficar acanhado não. Participa conosco, até porque sua opinião, sua pergunta é muito valiosa para nós e vai nos ajudar imensamente. Mas você estava falando, irmão, do aprofundar, que você queria dar o documento Papa de algumas práticas, algumas guias, então mete bala. Sendo que você perguntou, né, sendo que você indagou agora a respeito dessa preparação, aqui no 262 aqui da Evangelho Gaudium, ele vai dizer assim: os evangelizadores com o Espírito quer dizer evangelizadores que rezam e trabalham, a regra de São Bento, né, que muitos de nós conhecemos. Eu não sei falar, eu não sei pronunciar em latim, mas a frase bem conhecida, ainda, né? A frase bem conhecida do trabalhar, rezar, ora. Como é nossa produtora? Produtora. Fala aí, produtora. Agora eu fiquei acanhada. Ora et labora. Ora et labora, exatamente. Reza e trabalha, né? Como digamos que a tradução seja essa. Então o Papa falou sobre isso. Evangelizadores com o Espírito quer dizer evangelizadores que rezam e trabalham. Do ponto de vista da evangelização, olha só o Papa dando já uma lapada assim, né? Do ponto de vista da evangelização, não servem as propostas místicas desprovidas de um vigoroso compromisso social. Nossa evangelização, por muito tempo, ela levou a palavra de Deus, ponto.
Isso aí é fundamental e primordial. Né? Mas eu já fazendo um parênteses aqui, até como questão de testemunho, nos meus primeiros Jesus no Litoral, que eu participei, na época ainda estava na assessoria de missão nacional do Ministério Jovem, e se eu não estou enganado, fui lá no Paraná, a gente fomos fazer uma missão, fomos para o Jesus no Litoral lá no Paraná, e naquela época tinha acontecido devido às chuvas, né, as pessoas do estado de Santa Catarina, que é vizinho do Paraná, tinham perdido casa, teve alagamento, teve, enfim, uma série de coisas por conta da chuva. Muitas pessoas ficaram desabrigadas. E nós fomos visitar uma cidade, que é próxima do Paraná, já no estado de Santa Catarina, onde essas pessoas estavam em alojamentos, estavam ali vivendo essa situação difícil. E ali nós então entramos no bairro, dezenas de missionários da missão Jesus do Litoral, para evangelizar, para levar a palavra. Batemos, né, nas portas, nas casas que tinham pessoas, outras estavam abandonadas. E o interessante é que as pessoas elas estavam assim desconfiadas, né, até pela situação. E a gente sentia que não tinha que só falar, chegar lá, abordar aquilo que a gente está acostumado a fazer na missão, abordar, se apresentar e começar então a aplicar a evangelização usando o querigma, né, ou aplicar o querigma. Não, a gente percebeu que ali, essa evangelização, ela precisava mudar de ordem. Nós precisávamos primeiro chegar até aquelas pessoas, estender a nossa mão, ajudá-las, porque elas estavam, enfim, sem esperança, sem sentido nenhum, e algumas estavam com os móveis, né, com os pertences das suas casas ali, molhados, perdidos. Então, o que a gente fez? Os missionários carregaram, foram ajudar a lavar, a limpar as casas. E enquanto nós fazíamos isso, nós íamos evangelizando, falando do amor de Deus, né, aplicando ali o querigma. A gente percebeu que isso, Rafael, e irmãos que estão acompanhando, foi muito mais eficaz do que se nós tivéssemos chegado lá diante do sofrimento daquele povo e só falado do Evangelho, né? Só entre aspas, porque o Evangelho, claro, por si só é completo, né? Mas foi preciso não só uma evangelização explícita, que anuncia, como também uma evangelização com uma sensibilidade social, que aquela população estava precisando. E o Papa ele nos exorta nesse sentido. Né? Nós não podemos ficar em propostas somente místicas, espirituais demais, né? Espiritualistas demais, desprovidas de um vigoroso compromisso social e missionário. Nem os discursos e ações sociais e pastorais sem uma espiritualidade que transforme o coração. Então ele fala dos dois âmbitos. A gente sabe que na igreja existe essa realidade, que é um desafio. Como unir esses dois lados, né? Existe uma realidade que é muito funcional, muito pastoral, e pouco se vê a espiritualidade, e existe aquele outro lado que é espiritual demais, místico demais, né? Mas que também não tem essa sensibilidade social. Ele continua, essas propostas parciais e desagregadoras alcançam só pequenos grupos e não têm força de ampla penetração, porque mutilam o Evangelho. Em outras palavras, o Papa está dizendo o seguinte, que se a gente faz uma coisa e esquece da outra, a gente apresenta um Evangelho mutilado, repartido, não completo. Então, eu acho que isso aqui também pode ficar para a gente aqui nessa noite, né? A gente que está trabalhando esse tipo de missão de evangelização no Brasil inteiro já há um certo tempo, e é bom, é legal, nós sabemos os frutos dos testemunhos, de pessoas que foram alcançadas por nossa missão, por nossa evangelização, mas que também agora o Senhor e a igreja estão nos pedindo isso, né? Esse avançar também nesse outro campo, digamos assim. E aí ele vai continuando, ainda em cima disso que nós estamos falando. Sem momentos prolongados de adoração, olha o Papa, gente. É uma linguagem nossa, né? Sem momentos prolongados de adoração, de encontro orante com a palavra, de diálogo sincero com o Senhor, as tarefas facilmente se esvaziam de significado, abatendo-nos com o cansaço e as dificuldades, e o ardor apaga-se. A igreja não pode dispensar o pulmão da oração, e alegra-me imenso que se multipliquem em todas as instituições eclesiais. Olha o Papa falando da gente. Alegra-me imenso que se multipliquem em todas as instituições eclesiais os grupos de oração, de intercessão,
de leitura orante da palavra, as adorações perpétuas da Eucaristia. Enfim, ao mesmo tempo, há de rejeitar a tentação de uma espiritualidade intimista e individualista, que dificilmente se coaduna com as exigências da caridade, com a lógica da encarnação. Deus se fez homem para fazer um conosco. E nós precisamos ter essa sensibilidade também, de fazer um com aqueles que nós estamos evangelizando. Perfeito. Bom demais. A gente pega toda a fala do Papa para nós, né, e vem só tapa na cara, né? E vem também um momento muito propício, né? Um momento que o próprio Ministério Jovem passou por um processo de amadurecimento para chegar a essa compreensão também, né? Foi preciso esse amadurecimento. Porque, como eu agora falava para você, a gente ficou ali muito naquela fase da emoção, claro, né? De ver de forma entusiasmada um projeto, uma missão que nasceu no Estado, de repente hoje já avançou, já se alastrou por vários estados, quase todos, e aonde não tem o litoral, que é o caso de vocês, ele se dá de uma outra forma, de uma outra maneira, numa outra realidade, mas é uma missão querigmática, aquela missão que nós chamamos corpo a corpo, né, que aborda as pessoas, e hoje já com essa, digamos assim, o Papa fala de leveza na exaltação, mas eu vou falar de carga, né, com esse peso, essa responsa, né, não vou falar peso, essa responsa, de que muito mais somente do que abordar a pessoa, falar do amor de Deus, falar que ela é amada por Deus, e enfim, toda aquela sequência lógica do querigma, é também poder saber da pessoa e ajudar, estender, fazer algo a mais, né? Profundo. Então a gente passa mais uma vez o recado, né? Talvez você tenha chegado agora no meio da live, está participando conosco, está enxergando aqui agora. Sinta-se à vontade para falar, para dar um testemunho, para comentar alguma coisa, para deixar uma pergunta. A gente está aqui para auxiliar também nessa reflexão. E ainda, saiba que se você perdeu o começo, essa live está sendo gravada, vai ser postada depois na nossa fanpage e depois no site da RCC Goiás vai estar disponível também para ser estudado novamente, junto com outro material de suporte, junto com outros materiais interessantes também que são viáveis para a evangelização no Araguaia e também na sua cidade. Saiba que lá vai ter material muito interessante, bem profundo e bem oportuno mesmo para o Ministério Jovem, enquanto o nosso chamado missionário, né, atuarmos na missão. Então, fica conosco até o fim, que vai ter muita coisa boa. Desde já, Rui, no finalzinho eu vou querer quebrar um pouquinho o protocolo contigo, vou querer sair um pouquinho também do documento e vou querer trocar uma ideia rápida contigo sobre alguns aspectos. Você que, para quem chegou agora, não sabe, o Rui teve muitos anos na assessoria de missão, teve muitos anos no Núcleo Nacional do Ministério Jovem do Brasil, e algumas dúvidas que eu vejo a galera perguntando e tendo a vontade de fazer, e não sabe como acertar, não sabe como agir e como atuar. Vou querer trocar uma ideia aqui contigo, bate-bola, jogo rápido aqui, pra gente bater em alguns pontos centrais, aproveitando também da sua experiência. Então fica conosco até o fim, você que está perseverando conosco, que no fim vai ter muita coisa boa. E vale a pena lembrar que nós estamos refletindo, né, para quem está chegando, sim, né, claro, chegando agora, a Evangelii Gaudium, que é a exortação apostólica do Papa Francisco, a primeira, né, já foi lançada outras, sobre família, sobre meio ambiente, família, mas a primeira, onde ele direciona a igreja, né, a essa sensibilidade acerca da nova evangelização e também da missionariedade na igreja e para a igreja também. Só ressaltando também que a todo momento em que o Rui lê algum capítulo do documento, a gente está postando aí rapidinho, então você fica esperto nos comentários, que pelos comentários você consegue acompanhar e compreender um pouco daquilo que está sendo partilhado, daquilo que está sendo dito, até porque a gente vai trabalhando e passando de uma forma rápida, lá você consegue dar uma acompanhada com atenção também naquilo que está sendo partilhado. E no mais, Rui, no capítulo 5, tão importante sobre a ação do Espírito Santo na evangelização, o que mais que é importante para deixar bem claro para a nossa juventude? Então, também ainda por questão de quem está chegando agora, né, claro, sempre tem gente chegando,
A gente está pegando aqui o quinto capítulo, né, o último capítulo da exortação apostólica, onde fala de uma vivência no Espírito para a eficácia da evangelização. Né? Em suma, é isso que o Papa nos diz. Claro que em outros capítulos anteriores, ele vai falar de uma configuração da missão, de uma conversão pastoral. Já essa palavra, a primeira vez que apareceu para nós aqui da Igreja do Brasil, né, e da América Latina, foi lá, ainda em Aparecida, a gente tem trabalhado isso, vem trabalhando isso, e o Papa também repete nesse documento a importância de uma conversão pastoral, que saiamos de uma pastoral a expressão que ele usa agora não vamos lembrar, mas uma pastoral de conveniência, né? É uma outra palavra, mas é mais ou menos isso, para uma pastoral de atuação, de renovação. E aí ele vai fazendo toda uma proposta de missão e de evangelização para os tempos atuais. E o capítulo 5º, que nós estamos refletindo aqui nessa noite, né? Batendo papo nessa noite, vai falar sobre essa vivência no Espírito. E eu quero aqui pegar o número 273 da Evangelii Gaudium, que diz assim. Tem até uma música já que foi feita, o Ministério Jovem e a Juventude tem cantado nessa música, em cima desse trecho. A missão no coração do povo não é uma parte da minha vida. Rafael, ele não é missionário só quando veio aqui para a Europa, né, para o Jubileu, representando lá o seu estado, Goiás, a renovação. Ele não é só missionário quando vai para o Jesus no Araguaia organizar, junto com você, que estará lá também na missão e tudo mais, não. Eu não sou só missionário quando eu saio de casa, né, visto a roupa de missionário, a roupa de grupo de oração, a farda de grupo de oração. Estou até com a minha aqui, ó, do meu grupo de oração, que é 7h da manhã, e entro na igreja e pronto, estou vestido de missionário. Depois eu saio da igreja e troco, né, minha veste. Não, a Papa vai deixar claro isso para nós aqui. A missão no coração do povo não é uma parte da minha vida, ou um ornamento que eu posso pôr de lado. Não é um apêndice ou um momento entre tantos outros da minha vida. É algo que eu não posso arrancar do meu ser, se não me quero destruir. Gente, isso é muito sério. O Papa fala de destruição, né? Se eu não quero me destruir como um batizado, como alguém que é comprometido com o reino, com a igreja, eu não posso separar a missão da minha vida. Se ainda, porventura, acontece isso, né? É preciso rever nosso chamado no seio da igreja como missionários, no seio da renovação carismática também. E aí ele continua. É algo que eu não posso arrancar do meu ser se não quero me destruir. Eu sou uma missão nessa terra. E para isso eu estou nesse mundo. É preciso considerarmos-nos como que marcados a fogo por esta missão de iluminar, abençoar, vivificar, levantar, curar, libertar. Nisto se revela a enfermeira autêntica, o professor autêntico, o advogado autêntico, como que nós vamos falar, né? A médica, o radialista autêntico, o político autêntico, aqueles que decidiram no mais íntimo do seu ser estar com os outros e ser para os outros. Eu gosto, aqui claro, não está citando, mas ele não tem como não lembrar do apóstolo São Paulo, uma das suas frases mais conhecidas. Eu até digo que é a frase da minha vida, né? Se eu um dia tiver que me consagrar, ser padre, casar, enfim, a minha frase vai ser essa, né? Ser tudo para todos. O apóstolo São Paulo viveu isso, é o que o Papa está dizendo. A gente, até fazendo parênteses, né? Já aproveitando que a gente está aqui, a gente pôde visitar aqui esses dias, fomos lá onde São Paulo, apóstolo, esteve preso, um dos cárceres, né? Um dos momentos que ele esteve preso, e escreveu uma das suas cartas, foram 3 ou 4 cartas que ele escreveu no cárcere, e a gente ficou pensando, né? Eu refletia, como que preso, diante daquele lugar, daquela realidade tão pequena, tão, enfim, impotente, porque ele não tinha o que fazer, estava preso, como daria ele pôde evangelizar, né, o mundo, vamos dizer assim, com suas cartas. E o interessante na vida de Paulo, dos apóstolos, também na nossa vida é exatamente isso. Ele fez da sua vida uma página do Evangelho. Então, é isso que o Papa está dizendo. Aqueles que decidiram, no mais íntimo do seu ser, estar com os outros e ser para os outros, ser tudo para todos, né? Mas se uma pessoa coloca a tarefa de um lado
e a vida privada do outro, tudo se torna cinzento e viverá continuamente à procura de reconhecimentos ou defendendo as suas próprias exigências. Deixará de ser povo. Você já viu um missionário evangelizador que não é povo? Tem muitos, né? A gente conhece muitos, não na nossa realidade só de renovação, mas tem muito missionário evangelizador que o é somente de momento, né? Tem uns até que tem cartão de visita. Aqui o cartão de visita me chama para pregar, me chama para evangelizar. Justamente. Uma vez eu ouvi um pregador nosso de renovação uns anos atrás, um encontro nacional desses aí, dizendo assim, se você não está apto, né, não tem coragem de evangelizar no ônibus, ou no metrô, no trem, uma pessoa que está do seu lado, nunca pegue no microfone, nunca suba no púlpito, né, no altar, que seja para pregar a palavra de Deus. Porque se você não tem condições de falar de Deus, ou de refletir para alguém que está do seu lado, como é que você vai pregar para multidões? E nem todos os missionários e evangelizadores são chamados a uma vida de multidões, né? Tem uns que evangelizam de outra forma. Enfim, então é muito claro o que o Papa quer da gente, né? O que a igreja exige de nós para esse tempo. Uma vida penetrada na missão, né? E a missão sendo parte de nós. Não uma parte separada, mas como o Papa disse aqui nesse trecho 273, a minha vida é missão. Eu sou uma missão nessa terra. Você é uma missão nessa terra, irmão? Sou, com certeza. Amém. Advogado, né? Missionário também. Com certeza, várias missões. Né? Tenta dar o nosso melhor. Nem sempre conseguimos, É mas verdade. Desafio é grande. até o fim a gente vai lutando, né, para ser o melhor para Deus. Rui, e seguindo, irmão, tem mais alguma coisa que você quer Tem muita falar? coisa, o documento é grande, dá para falar muita coisa, mas eu queria aqui abrir também um outro ponto desse documento. A gente, trazendo também nossa realidade de Ministério Jovem, a gente, há uns 3 anos mais ou menos, no Ministério Jovem no Brasil, demos uma atualizada, né, uma reformulada do nosso jeito de evangelizar. Já passados aí 10 anos ou um pouquinho mais, desse jeito novo de fazer missão e evangelização, novo para esse tempo, porque os primeiros discípulos, os apóstolos da igreja permitia fazer isso, né? Saía abordando as pessoas. Então isso não é novo, não é uma novidade, não é uma invenção. Mas para esse tempo agora, da nova evangelização, com certeza é uma novidade no seio da igreja. Esse jeito católico, vamos dizer assim, cristão, de abordar. E de ir em vários lugares. As praias, nos balneários, os shoppings, enfim, as praças. Levando a palavra de forma dinâmica, rápida, objetiva, direta, né? Concatenada, porque existe uma lógica para falar também, uma lógica concatenada para se anunciar esse evangelho. Mas a gente percebeu que a coisa estava sendo muito, Rafael, muito automática. Parecia que era assim, o missionário, o evangelizador chegava diante do evangelizando, da pessoa que estava sendo abordada, apertava o play da evangelização e falava, olá, tudo bem? Me chamo Rui, sou missionário da Igreja Católica, estou aqui em missão pelo Jesus do Araguaia ou pelo Jesus do Litoral, e eu tenho uma mensagem do amor de Deus para falar para você. Dava lá 2, 3 minutos da mensagem, a pessoa ficava feliz, algumas choravam, outros falavam, nossa, nunca vi um católico fazer isso. Vocês são católicos mesmo? Parece evangélico, não sei se lá acontece isso, mas eu já fui em vários lugares aí, no Pará, Maranhão, Paraná, São Paulo, e todo lugar tem isso. A gente percebeu que dava frutos, era eficaz, mas estava faltando alguma coisa. E aí veio o Evangelho Gáudio, onde o Papa Francisco, ele nos propõe, na verdade é uma intimação, que mais do que falar, mais do que anunciar, isso é consequência, segundo o Papa, e aqui ele fala bem sobre isso, é o jeito que a gente vai abordar as pessoas. Não sei se você concorda comigo, mas eu acho que você vai concordar, você está acompanhando, o Rafael também, que parece que às vezes a nossa fala, o nosso discurso, o jeito com que a gente anuncia o Evangelho, parece que não condiz muito do jeito que a gente aborda as pessoas na rua, por exemplo. Meio sem graça, meio sem alegria, sem motivação, e mais, aquela pressa, né, de chegar e falar, cumprir um dever. Tem 3 minutos, 2 minutos, não sei como é que é lá no Goiás, o tempo, você tem, ser meio livre,
se há um critério mínimo, não sei como é que é. Agora a gente tem a liberdade, né? Que Antes bom, a liberdade do gente... Espírito. Aonde há o Espírito Santo, há a liberdade, aqui diz o apóstolo São Paulo. A Né? gente já tentava, fiquei ligado e tudo mais, agora tem toda a É claro que liberdade existe digamos assim, não é um critério, mas um discernimento. um discernimento. A gente não vai ficar também 1h30, 3 horas. Se Pedro precisou de poucos minutos, 3 minutos, não sei quantos minutos foi, para evangelizar 3.000 pessoas, a gente não vai precisar de, enfim, um dia todo para fazer isso. É o Espírito Santo que diz. A gente tem um cuidado, uma sensibilidade para saber que quanto mais tempo a gente gasta com uma pessoa, menos pessoas nós estaremos abordando. Mas o Espírito Santo sabe, o Espírito Santo de Deus sabe a necessidade daquela pessoa que nós estamos abordando naquele momento. E o Papa Francisco, nessa exortação apostólica, fala sobre isso. A sensibilidade, antes de falar, chegar com a pessoa, primeiro conversar, perguntar da pessoa, né, as necessidades dela, se apresentar, né, criar um espaço e um clima de diálogo. Diálogo, não monólogo. Um diálogo onde a gente que é missionário vai falar, mas também vai, como é que se diz, vai motivar com que a pessoa que está sendo abordada também fale, se abra. Quem sabe, e a gente sabe muito bem disso nas experiências, o momento que aquela pessoa tem para falar é aquele momento. Porque ela não tem espaço para falar em casa, nem os filhos daquela senhora, por exemplo, não escutam ela mais em casa. Naquele momento da missão é o momento que a pessoa quer falar, quer desabafar. Então, o missionário é alguém que está atento a isso também. E em cima dessa realidade que foi mostrada, apresentada, né, que está sendo vivida ali, é que o missionário vai aplicar, seja o querigma, seja, enfim, uma oração querigmática, né, a mensagem anunciada, enfim, as várias formas de, naquele momento da abordagem, fazer a missão acontecer. Mas o importante que eu quero frisar, Rafael, é isso, e você que está assistindo, a preocupação nossa quando a gente chega diante de uma pessoa, eu estou falando isso para a missão formatada, né, o Jesus no Araguaia, mas para todo momento da nossa vida. Antes de falar que existe um Deus e que nos ama, e que esse amor foi manifestado e provado numa cruz, através de Jesus Cristo, que é a salvação da nossa vida, enfim, aquilo tudo que a gente já sabe como conduzir, ouvir aquela pessoa, né? Ouvir aquela pessoa, deixar que aquela pessoa fale, se abra, para que essa evangelização, segundo o Papa Francisco aqui no Evangelho Gaudium, ela seja muito mais eficaz do que já tem sido. Só fazendo um adendo aqui nos comentários, a Brina Cardoso tá concordando contigo no tocante àquela evangelização express, né? Rapidão, e tem que anunciar tudo de uma forma muito rápida, e realmente a gente viu que, de fato, temos que ter essa abertura ao Espírito Santo e principalmente essa atenção ao ouvir, né? Estamos numa sociedade que tem necessidade de ser ouvido. E é muito interessante essa questão. Mandando um abraço também pro pessoal que tá chegando, para a Lara e também para o Madison, que está fiel e seguindo conosco aqui. Quem, Maxwell? Madison. O Maxwell, troquei uma ideia um pouco com ele antes de entrar, só nem consegui convidá-lo para esse momento não, mas estou trocando ideia constante com ele. E com a graça de Deus, Maxwell, nosso atual assessor nacional de missão, vai estar conosco, se Deus quiser também o Rui, né, Rui? Se Deus quiser, se tudo der certo, Deus abençoar e abrir as portas, também estará conosco. Então é uma alegria imensa. Rui, a gente está aqui falando, irmão, em um aspecto que me tocou bastante também, já abrindo um adendo também já ao documento, mas quando você falava que não basta somente a missão, se a gente não tem também uma preocupação social com a comunidade que está ao nosso redor. A gente tem visto no Jesus no Araguaia, e é uma tecla que eu tenho batido bastante, que definitivamente existem jovens que saem do projeto com fogo, com aquele ardor missionário renovado, mas que não conseguem emplacar em suas cidades um projeto missionário, não conseguem emplacar um projeto que impacta a sociedade, que transforma, que muda, que venha transformar realidades mesmo. E o propósito de Jesus no Araguaia é esse.
Você, irmão, tendo todo esse tempo de experiência frente à assessoria nacional, você tendo todo esse chamado durante esse tempo a estar atuando, como que você vê essa situação? Quais são as boas iniciativas que você já viu acontecer? Qual é um passo para o jovem quebrar essa barreira e também não somente ser missionário, também expandindo um pouco a pergunta, não somente ser missionário no Jesus Araguaia, mas também ser missionário em sua vida, inclusive em sua cidade? Quais são os passos que você já viu de interessante? O que é muito oportuno para a gente seguir esse chamado que o Papa tem colocado para nós? Não, sair desse missionário formatado, né? Isso. Está falando, no sentido de passar 6 meses, eu não sei como é que é em Goiás, mas passa aquele tempo de preparação no seu grupo de oração, na sua diocese, já na expectativa, os meses que antecedem a missão, opa, estou lá, a missão aconteceu no fim de semana, 2 fins de semana, agora eu volto na realidade e parece que nada mudou. Acho que é isso que você está querendo dizer, sim, né? justamente. Eu consigo numa missão programada, formatada, fazer acontecer, quando eu volto à minha realidade, essa realidade desde a nossa casa, ao nosso grupo de ação, bairro, enfim, eu não consigo ali mexer, não consigo fazer, né? Aqui também na Evangelho Gáudio, e desde a Aparecida, a igreja tem um documento Aparecida da conferência, a igreja tem nos alertado para o processo formativo de um discípulo missionário. Não é discípulo e missionário, né? A gente teve um tempo também, o documento de Aparecida foi escrito pós a conferência, que foi em 2007, há 10 anos atrás, aí no Brasil, né, lá em Aparecida. E no início, os escritos saiu, toda vez que tinha o termo discípulo e missionário, saía discípulo e missionário. Até que houve uma mudança, uma correção, e a igreja entendeu que não são duas coisas. O discípulo e o missionário, até o Fernando Gomes, nos seus livros, fala sobre isso, né, que é os duas faces da mesma moeda. Eu não tenho como ser muito missionário ou muito discípulo e ser mais um e menos um. Preciso ser os dois. Eu sou o discípulo, já falei sobre isso aqui, nós falávamos mais no início, aquele que está sempre aos pés do Mestre, contemplando, bebendo dele, experimentando do Senhor, sendo um com ele, se configurando no Cristo, mas também o missionário, aquele que sai para ir em missão, para anunciar as maravilhas do Senhor, né, para, enfim, alcançar outros corações. As duas coisas precisam estar bem juntas, né, bem casadas. E eu falava, né, da Aparecida, então, desde a Aparecida, que a igreja tem chamado a atenção para esse processo formativo, que não é só a formação que nós estamos acostumados a ter e a bem fazer na renovação, né, que é oferecer conteúdo, oferecer subsídios para o nosso povo. Isso é bom, o povo precisa assim de grandes coisas, de alimento sólido para a sua caminhada. Essa formação, esse processo formativo do discípulo missionário, sobretudo de nós, de você que é jovem, né, dos jovens da renovação carismática também, implica também no acompanhamento. Rafael, a gente sabe, desde o início, né, desse trabalho com a juventude, nesses tempos também, que o que é falho ainda hoje no nosso meio é essa questão do acompanhamento. Então a formação, quando a gente fala em formação, a gente pensa assim, boa, a formação é lá, a gente vai aplicar temas, vai dar ensinos e pronto. Não. O processo formativo, segundo o documento de Aparecida, e também aqui na Evangelho Gáudio, ele nos incita a isso, a vivermos um processo formativo condizente, de acompanhamento. Como que está a vida, a sua vida, a minha vida? Quem que nos acompanha hoje? Né? Será que nós temos um diretor espiritual? Será que esse jovem, lá no grupo de oração, é bem pastoreado? Existe um trabalho pedagógico e dinâmico, e expressivo com esse jovem de acompanhamento? Eu estou falando do pastoreio, que é uma coisa que é bem real no meio da renovação carismática, no meio do nosso grupo de oração, mas estou falando também de um pastoreio que vai muito mais do que esse pastoreio que a gente costuma a viver no grupo de oração. Né? Eu sinto e vejo assim, Rafael, que a nossa dificuldade, nosso desafio para esse tempo, nesse aspecto que você está perguntando, é isso. É o acompanhamento desse jovem. Né? O jovem, não que não quer ser acompanhado, mas o jovem que não tem, talvez hoje, uma referência.
falta-nos referência, não de pessoas, de líderes tendo a renovação, no Ministério Jovem, não é isso que eu estou falando, mas é cada vez mais necessário que surjam mais e mais referências para esse jovem, porque senão qualquer referência que, enfim, o mundo secular oferece, esse jovem vai buscar. Então eu vejo que nesse processo formativo do discípulo missionário dentro da igreja, dentro da renovação carismática, o que falta para nós, o que precisa ser melhorado, é essa questão do acompanhamento. Discipulado é isso, é acompanhar. Eu costumo dizer que o discipulado, o acompanhamento, é uma forma pedagógica que Deus encontrou de nos amar. Porque no acompanhamento a gente é corrigido, e ninguém gosta de ser corrigido. A gente é educado, a gente prefere ser mal educado às vezes, e a palavra de Deus fala sobre isso. Como é que se diz? O bom filho é aquele que seja educado pelo pai, mais ou menos isso, que eu não estou lembrando agora a passagem, eu sou péssimo para decorar versículo de passagem bíblica, mas, se não me engano, em Hebreus fala sobre isso, que Deus ama, essa é a passagem bíblica, Deus ama, Deus corrige aqueles que Ele ama. E às vezes nós, discípulos missionários, não queremos nos deixar ser corrigidos, moldados, encaminhados, colocados novamente no trilho, que às vezes a gente sai do trilho, que nem um trem-bala, o Ministério Jovem é isso, é trem-bala. Todo vigor, toda força, mas às vezes esse trem-bala pode sair do trilho, e é preciso ser colocado de novo. Então, para mim, o maior desafio hoje, Rafael, desse jovem, desse missionário, de nós, eu também me incluo nisso, é esse acompanhamento pedagógico e também o acompanhamento de pastoreio, que precisa acontecer. Precisa acontecer. Não, perfeito. Muito e bom. O Papa falou sobre esse documento, viu? Eu vou já encontrar aqui, sem encontrar até o final, eu digo aqui o número onde ele fala sobre o acompanhamento. Mas pra gente já caminhar para a reta final, Rui, sei que você está cansado, irmão, tá querendo dormir, amanhã também a gente acorda daqui umas 3 horas mais ou menos, acabando essa live aqui, daqui umas 3 horas a gente já tem que acordar e já partir. Mas, irmão, algum ponto crucial que você queira colocar para nós, que você queira partilhar conosco, lembrando para a galera que está chegando aí, o Orlando Silvanin, parceirão meu lá de Itaporanga, Diocese de Goiás, o Orlando, que é coordenador diocesano da Arquidiocese, da Maísa também, que está chegando agora. Nós estamos, mais uma vez, partilhando a exortação apostólica do Papa Francisco sobre a alegria do Evangelho, dando continuidade a essa formação que nós estamos vivendo, em preparação para o Jesus Araguaia, esse aprofundamento na missão e no chamado que a igreja faz para nós acerca da missão. E para a gente caminhar para a reta final, Rui, o que você quer? Tem mais algo que você quer ponderar, irmão? Mais alguma reflexão que você quer fazer? Algo que você quer colocar para nós antes da gente partir? 2 coisas. Está sendo bem objetivo por causa do tempo também, Eu falo muito, vou me empolgando. A primeira coisa é esse aspecto do documento, uma frase bem pontual e também bem citada, porque o Papa Francisco falou isso num discurso e depois trouxe para o documento, para a exortação apostólica Evangelho Gáudio, e a gente tem falado muito sobre isso, que quando ele fala da igreja em saída, a gente tem usado muito isso em congressos, encontros, conferências, não só na renovação, claro, todos os setores da igreja. Quero uma igreja em saída. Essa frase eu sei que todos vocês que estão acompanhando já ouviram de alguma forma ela sendo mencionada ou refletida. E aí, o interessante é que o Papa, a linguagem, eu sempre estou dizendo isso aqui desde o início, a linguagem com a qual o Papa usa para se expressar nesse documento é muito, muito, muito coloquial, mas é muito assim, chega a ser popular, uma coisa nossa, para estar conversando com a gente. E ele diz, eu prefiro uma igreja lascada, mas em saída, que saia, que se suje, que não tenha medo de tocar na chaga, na ferida daquele que está doente, do pobre, do excluído, mas uma igreja que esteja detonada porque saiu, do que uma igreja conservada que não sai. E mesmo nós que temos essa sensibilidade, essa motivação um pouco diferenciada de evangelizar, de sair dos 4 cantos das paredes do nosso grupo de oração, por exemplo, podemos cair nessa tentação de achar assim, já fizemos,
nosso grupo já está cheio, já tem a missão programada Jesus no Araguaia, agora eu já tá bom. Missão é uma vez no ano, pronto. Né? Então a gente tem que ter esse cuidado. Igreja em saída permanente. E um outro aspecto que eu queria colocar aqui, que está no 264 também, do capítulo 5 da Evangelho Gáudio, que também ilumina tudo isso que a gente falou aqui nesses minutos todos, sobre espiritualidade, sobre a vida no Espírito, a nossa preparação sempre constante de missionários e evangelizadores, diz assim, ó, qual é a motivação? Antes de ler, vou perguntar isso para você refletir um pouco. Né? Qual que é a motivação que você tem para evangelizar? A sua, Rafael, por exemplo. O que te motiva hoje a evangelizar? A sair de casa, por exemplo, uma missão como Jesus no Araguaia, ou uma outra missão que tem lá no seu estado. Resposta ao amor de Deus, né? Você colou aqui, foi? Que bom, boa a resposta. A gente não conversou nos bastidores sobre isso, não, viu? A Juliana está soprando para você. É isso, olha só que interessante. E você precisa ter bem claro isso também, sentinela, porque senão você vai estar fazendo tudo, menos evangelizando. Pode dar um nome para isso que você está fazendo, qualquer coisa, menos evangelização, se não estiver enraizado no amor. A primeira motivação para evangelizar, acertou o coordenador, graça de estado de coordenador, né? A primeira motivação para evangelizar é o amor que nós recebemos de Jesus. Aquela experiência de sermos salvos por Ele, que nos impele a amá-lo cada vez mais. Com efeito, um amor que não sentisse a necessidade de falar da pessoa amada, de a apresentar, de a tornar conhecida, que amor seria? Né? Como eu que digo que estou me sentindo amado, estou também apaixonado, não vou falar desse amor para outros. Que amor é esse, né? Que eu me reservo, né? Me dou o direito de me reservar e falar assim, não, eu vou ficar só para mim. É tão bom que eu não quero que ninguém experimente. Não, é o contrário. A motivação da evangelização é exatamente essa. Você pode não saber falar, pode não saber o que liga, pode não ter as ferramentas humanas e também espirituais hoje necessárias para evangelizar. Mas se você hoje, né, por causa do amor de Deus, sentir essa pessoa amada e quer que outras pessoas sintam-se também amadas, essa é a motivação da evangelização. É o que Deus precisa, né, e nós, que de uma forma ou outra somos responsáveis também na evangelização, pela evangelização da igreja, também precisamos. Corações apaixonados por Jesus Cristo. Bom demais. Rui, galera, só chegando aqui agora, irmão. A gente sempre faz a live um pouquinho mais tarde, que é o tempo da galera. Vamos ficar mais uma hora, tô brincando. Que é o tempo que a galera demora a chegar em casa. A câmera ali, mais uma hora. E a câmera ali, você viu que ela pescou, que ela quase foi dormir, né, Bola? Eu fiquei com medo da câmera Não, cair. tá mexendo na minha unha Se aqui. a câmera tremeu, tem um tripé aqui, ó, profissional. É porque quando eu olho muito pra cima eu fico tontinha de vez em quando. Se a câmera caiu assim é porque a nossa fotografista aqui, ela repousou no sono. Mas enfim, dá uma boa noite pro Matheus Gomes também, que chegou na reta final, quando se caminhava para os 2 pontos. Fala aí, Matheus, e toda a galera que está acompanhando, é uma alegria, já falei no início, poder estar com vocês aqui nessa live. Não é em Goiás, mas é para o povo de Goiás, aqui diretamente da Europa. Tem um parceirão nosso aqui também. Quem Você será? vai estar lá mesmo na guarda. Deixa eu ver se eu Vamos pra te levar. Você viu, não viu não? Não vi, não Viu vi. não? Então chuta aí quem vai estar lá. Acho que é o região do Brasil que ele é. Sudeste. O nome dele é Ricardo? É o Ricardo. O Ricardo pediu pra te levar, irmão, Jesus no Araguaia. Ricardo, fiz a proposta pra ele. Ricardo vai, gente. Tô com Ele medo. vai, Ricardo vai. Medo. Também tem medo, o batismo dele é violento. Mas eu falei pra ele, o trato, Ricardo, é do Rui tá conosco nos 2 Jesus no Araguaia, né? Se Deus quiser, eu tô botando pressão, ele tá fugindo. Não tô fugindo, não. Vamos rezar pra ver, né? Espero que dê tudo certo. Se Deus quiser, vai dar tudo certo, a providência Amém. vai agir. Mas enfim, Rui, quero agradecer, irmão, essa parceria. Queria muito mais tempo trocar ideia contigo aqui nessa live sobre os aspectos da missão, sobre o nosso chamado à missão, sobre esse amadurecimento do Ministério Jovem Brasil também no tocante à missão. Vejo que é uma graça divina mesmo, acho que é uma bênção sem fim. Não é querendo nos enaltecer, mas Deus sabe que não, irmão.
Mas eu tenho não. muito amor pelo Ministério Jovem e tenho uma alegria enorme por tudo que o Ministério Jovem vem construindo no tocante à vida plena dos jovens e também, enquanto vida plena, a missão, né? O que o Ministério Jovem faz, né? E quando a gente para e olha para trás, fala, caraca, a gente está levando ali 400 jovens pro Araguaia, no meio de bebida, no meio de prostituição, para evangelizar, a gente para e pensa assim, nossa, mas é loucura, né? Mas Surreal. é surreal o que faz. Mas enfim, sou muito grato a Deus por estar vivendo tudo isso no Ministério Jovem. Sou muito grato a Deus por tua vida, irmão, por toda a tua dedicação, por todo o teu sim. Não vou trocar mais ideia contigo em frente às câmeras, mas ao longo desses dias ainda que a gente tem, mais uma semana aí de viagem, vou trocando ideia, vou sugando e absorvendo todo esse conhecimento, irmão, tudo isso que você tem a oferecer para nós, para essa juventude goiana. Então, quero agradecer o teu sim, a tua dedicação, a tua vida, a tua disponibilidade, cara. Pra quem não sabe, a gente tava jantando ali agora e o Rui tava dormindo, sentado na mesa, sozinho, deixando a gente sem resposta. Mas tá aqui firme até agora. Aqui, nada como um banho. Mais de 2 da manhã aqui na Itália. E ele tá firme aqui conosco, partilhando toda a riqueza e o conhecimento. Então, uma alegria, irmão. Muito obrigado de coração pelo teu sim. A alegria toda minha também, né? A mais alegria em dar do que em receber. Então, eu sou realmente muito grato a tudo aquilo que a gente viveu e tem vivido esse tempo, né? Na igreja, na renovação. É um tempo muito de graça. A gente nem consegue mensurar o tempo que nós estamos vivendo por questões do jubileu, por questões do que a igreja tem falado e confiado a nós, que somos da renovação carismática, e também por esse tempo forte de evangelização, a qual cada um de nós é chamado a viver e viver intensamente. Então, por fim, eu queria assim, dizer que vocês estão nas minhas orações, né? Graças a Deus que hoje a gente pode contemplar, como você disse aqui ao longo dessa live, dessa gravação, durante todo esse tempo que a gente está falando aqui com a galera, que há uma maturidade muito visível, tanto humana, espiritual, como eclesial, uma maturidade eclesial por parte dos jovens, né? Do Ministério Jovem, dos jovens da renovação. E claro, isso é graça de Deus, mas também esforço, né? Não é mérito, mas é esforço daqueles que estão à frente. Você, por exemplo, hoje, nessa missão à frente do estado de Goiás e também da região centro-oeste. Então, desde já, irmão, eu louvo e bendigo a Deus também pelo seu sim, né? Dedicado à sua família, à sua namorada e todo o seu povo aí de Goiás. Eu sei que é um povo bom. A gente sabe, uma frase batida, né? Como é que se fala? É meio... esqueci agora. Clichêzinho, que o grupo tem a cara do coordenador, né? O redil tem a cara, o redil das ovelhas tem a cara do pastor, né? Então, que Deus ele multiplique e derrame graças copiosas aí no Ministério Jovem na juventude do estado de Goiás. Amém. Então, para você que esteve conosco aí durante toda essa live, ou então você que chegou na reta final, compartilha, marca a galera da sua cidade, da sua diocese que precisa ver a live, que você que se encantou com certeza com o que foi partilhado aqui. Passe adiante, chama, avisa, convida, não deixa a juventude da sua cidade ficar sem receber essa graça. Lembrando que essa live vai estar disponível tanto no Facebook do Ministério Jovem Goiás, bem como no site da RCC Goiás, bem como alguns outros documentos muito interessantes que nós teremos à disposição, que está lá aberto para todo mundo visualizar. E tenha a Evangelic Áudio na sua, como livro de cabeceira. Né? Leia mesmo, procure. Está na internet, é só baixar em PDF no site do Vaticano, tem a versão na língua muito portuguesa. Então não tem como não ter. É ler e se debruçar essa riqueza e de tantas outras que está sendo meditada e refletida aqui, né? Nesse tempo. Com certeza. Lembrando que todas as quintas-feiras, geralmente é um pouquinho mais tarde, às 9h30, mas essa semana, em virtude do fuso, a gente colocou um pouquinho mais cedo para não pesar tanto para nós. Mas todas as quintas-feiras nós teremos material sempre muito bom para ser digerido em meio à juventude. Você é convidado a
a caminhar e trilhar conosco esse caminho formativo. Vocês que estiveram conosco até o final, meu muito obrigado de coração. Valeu demais. Tamo junto e vamos nos unir em oração, né? Falta quase um mês de Jesus Araguaia. Semana que vem vai, enfim, faltar um mês. É momento da gente se reunir, buscar forças do alto para que seja um Jesus Araguaia extremamente abençoado por Deus. Vamos terminar então com a estrela da evangelização, Nossa Senhora. Bem no finalzinho do documento, o Papa fala, indica Maria Santíssima, né, como a gente já sabe disso, né, modelo, mas como aquela que verdadeiramente é a mestra, né? A mestra, a gente quando não sabe, recorre ao mestre, ao Senhor e também à mestra, Nossa Senhora. Então que ela nos ajude, nos ensine a fazer a vontade de Deus sempre, a vontade do seu Filho, e como estrela da evangelização que ela também venha nos coroar como missionários, como discípulos missionários. A ela também a nossa gratidão, a ela nós consagramos a juventude carismática do Brasil e também de Goiás, enfim, de todo o mundo, essa missão, e você que nos acompanhou aqui nessa noite. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, mais uma vez, muito obrigado, Rui. Mais uma vez, muito obrigado a essa galera que esteve conosco e vamos juntos, vamos progredindo rumo ao Jesus Araguaia. Lembrando que só no final, só o último recado, as rifas já estão na mão dos coordenadores diocesanos. Se você tem interesse em participar de Jesus Araguaia, se você ainda não pegou sua rifa, você ainda não fez sua inscrição, corre lá, pega as rifas, vende, você pode ir até Jesus Araguaia sem ter custo nenhum do seu bolso e principalmente vai lá e faz sua inscrição, porque já daqui uns dias a gente já está encerrando toda a inscrição. Então corre lá, fica esperto que senão a graça passa e você fica de fora. Um abraço, galera, fica com Deus e tamo junto até a próxima quinta. Falou, Sentinelas da Manhã. Um abraço.